coração do Pai. Boa noite, irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na tua presença agora, tendo-te cantado louvores, engrandecendo o teu nome, Senhor Deus, pelas tuas maravilhas, pelo universo que o Senhor tem formado e colocou diante de nós. Ó Senhor Pai bendito, reconhecendo a tua glória, a tua majestade, nós comparecemos diante do teu trono, do teu altar, para colocarmos diante de ti, Senhor Deus, o Brasil. Abençoa, Senhor Deus, essa nação que muito precisa de conhecer o Senhor Jesus. Temos muitos religiosos, Senhor Deus, mas poucos salvos. Poucos com uma experiência verdadeira, real, com Cristo Jesus. Assim, ó Pai, que os corações sejam visitados pelo Teu Espírito Santo e reconheçam que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus, Pai. Essa nação precisa reconhecer isso. E a Tua igreja, Senhor Deus, independente da sua confissão denominacional, também precisa reconhecer essa grande realidade, que a resposta para esta nação está em Cristo Jesus. Ó Pai bendito, nós colocamos diante do Teu altar esse povo, essa nação e a Tua igreja, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo agir em cada um de nós, transformando, Senhor Deus, das raízes esta nação, é onde ela precisa começar. E seja conosco, Pai, nos abençoando nesta noite. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nosso culto de Páscoa, não podemos deixar de ler sobre Páscoa, né? Então nós vamos abrir o Evangelho de Lucas no capítulo 22. Em duas etapas nós leremos toda a situação da Páscoa no Evangelho de Lucas. Lucas 22, primeiro nós vamos ler só do 14 ao 18. Evangelho de Lucas, capítulo 22, 14 ao 18. Diz o texto: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Por enquanto até aqui, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra foi lida, e sempre o Senhor tem um propósito para a Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Ela é penetrante, Senhor Deus, nos nossos corações e fala no mais fundo do nosso ser. E nessa noite, ó Deus, não seja diferente. Que o Teu Espírito Santo esteja nessa hora visitando os corações dos Teus filhos presenciais, dos Teus filhos online, para que, ó Pai, estejam atentos à Tua palavra e também sensíveis ao mover do Teu Espírito Santo em nossos corações e em nossas vidas. Assim, ó Pai, glorifica o Teu nome na Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, todos os textos que serão lidos e os comentários que faremos no Teu nome, ó Pai, sejam sob o Teu controle, sob o Teu domínio, para que a glória seja unicamente do Teu nome. E seja conosco, ó Pai, nos abençoe, e nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Esse ano tem uma coincidência interessante, até agradável, né? A Páscoa judaica está coincidindo com a nossa. Então, a Páscoa judaica começou no dia 12 e termina no dia 20. É justamente no nosso período. Dificilmente isso acontece, mas dessa vez aconteceu. Então nós temos aí uma coincidência. Mas a primeira Páscoa que Israel passou a celebrar, ela aconteceu no Egito. O povo estava já ali escravizado há 430 anos. E o Senhor então usa Moisés e seu irmão Arão para a libertação do povo de Israel que estava no Egito. E nós temos ali a instituição da Páscoa. A importância dela é que ela precede a 10ª praga,
que morreriam todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, naquela noite. E enquanto acontecia isso, o povo de Deus celebrava a sua primeira Páscoa. Havia uma escolha de um cordeiro totalmente íntegro em todos os aspectos, de aparência, de saudável, em tudo, para que ele representasse Jesus e fosse ali imolado naquela noite. E assim, aquela família, se ela fosse pequena, teria que convidar outra família, e naquela noite comessem completamente o cordeiro que foi imolado, assado no fogo, não poderia comer cru e nem cozido em água. Mas, naquela noite, na verdade, o Senhor passaria sobre o Egito. A palavra Pesach significa passar por cima. O próprio texto mostra, né, que o Senhor passaria por cima das casas. É uma colocação bem interessante. No livro de Êxodo, nós não vamos abrir agora, já nesse momento, mas no livro de Êxodo, no capítulo 12, do versículo 1 ao 51, tem toda a descrição de como Deus determinou que a Páscoa fosse celebrada no Antigo Testamento. Tudo que nós lemos no capítulo 12 de Êxodo, versículo 1 ao 51, são 51 versículos, tudo aquilo é um tipo didático que apontava para a verdadeira redenção em Cristo Jesus. Então ali começava na simbologia do cordeiro que morria, né, a celebração que era feita, ervas amargas, todos vestidos como quem tem pressa para sair, tipificando Cristo no sair da escravidão deles, Cristo nos livrando assim da escravidão do pecado e concedendo a todos nós salvação. Nós vamos fazer uma visitação em cada memorial, né, hoje à noite, para entender, para fazer uma comparação Antigo e Novo Testamento, porque muitos não conhecem totalmente o significado da Páscoa, porque ou não conhecem o Antigo Testamento, ou porque não observaram no Novo o que é que se fala a respeito. Então, assim, o Senhor estabelece a Páscoa. E nós vamos ler agora Êxodo. Êxodo capítulo 12, que é o capítulo que eu comentei que tem as informações. No versículo 14, o Senhor diz assim para Israel: Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, esse é o primeiro memorial da Páscoa que nós vamos olhar. Nós vamos dividir a nossa mensagem em dois pedaços, visitando um com o outro, né, para entender os dois memoriais. Então, esse aqui é o primeiro. Esse dia você dá por memorial, a memória, trazendo a memória, né, por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto, mandamento perpétuo. Então Israel teria que manter esse estatuto que Deus deu. E estão cumprindo, né? Embora não tenham compreendido a questão Jesus, o Salvador, eles continuam cumprindo o velho memorial. Né? Inclusive, como falamos, essa semana eles estão comemorando a semana da Páscoa. Vamos abrir Lucas agora e ver como é que Jesus estabelece, o mesmo texto que nós vemos um pouquinho mais para baixo, como Jesus estabelece o segundo memorial. Então, o primeiro memorial que deveria ser celebrado por estatuto perpétuo está lá em Êxodo 12, 14, que a gente acabou de ler. Agora nós vamos ver no Novo Testamento como é que o Senhor Jesus faz em relação à Páscoa. Agora o Cordeiro está presente. Lucas capítulo 22, versículo 19 a 20. E tomando um pão, eles estão na ceia, né? E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isso é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então aqui está estabelecido o memorial do Novo Testamento. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue,
derramado em favor de vós. Então, lá no passado, em Êxodo 12, onde tem toda a descrição da Páscoa do Antigo Testamento, era a velha aliança. Na verdade, era a proclamação que Deus fez da aliança de redenção, mas o homem é na sua celebração. Aqui, o Senhor Jesus dá uma conotação de nova aliança. Nos outros evangelhos só fala o sangue da aliança, mas em Lucas fala da nova aliança, né? Então, o que ele fala aqui no versículo 19? Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Aquele pão representava o corpo de Jesus. Fazei isso em memória de mim. Que a igreja continuasse fazendo essa atitude, fazendo essa proclamação em memória de Jesus. Aqui no texto de Êxodo, não fala quando deveria parar. Os judeus que ainda não têm Jesus continuam naquela maneira. E na verdade não parou. Porque nós celebraremos a ceia do Senhor até que Ele venha. Vamos dar uma olhada no livro de Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Só no versículo 23 ao 26. É o apóstolo Paulo que não participou da ceia de Jesus, mas que recebeu as informações da parte do próprio Senhor Jesus nas suas visões. Ele agora orienta a igreja de Corinto como celebrar a ceia. Então, 1 Coríntios 23 ao 26. Veja como é que o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então esse é o segundo memorial que nós vamos falar nessa noite, né? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então esse é o estatuto eterno que continua, até que o Senhor Jesus venha. Depois a situação é outra, né? Depois estaremos para sempre com o Senhor. Mas eu quis mostrar aqui os dois memoriais, para a gente ter uma ideia do que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos então estudar a Páscoa pelos dois memoriais que ela representa. Tem o memorial do Antigo Testamento, que a gente viu em Êxodo 12 e 14, e tem o memorial do Novo Testamento, que nós vimos em Lucas e vimos em Corinto, e estaria também em Mateus, Marcos e João. Mas vamos dar uma olhada, eu vou repetir o texto aqui de Êxodo 12 e 14, para a gente ter uma ideia do que o Senhor está colocando. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. E o Senhor Jesus então fala: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Em Lucas também nós encontramos a palavra memória de mim. Então, são dois memoriais. O primeiro memorial é o do Antigo Testamento. O segundo memorial é do Novo Testamento. Então, nós vamos hoje à noite pensar como tema, celebrando a Páscoa cristã. Conhecendo a do Antigo Testamento e todo o seu significado. A riqueza do significado do Antigo Testamento torna muito clara a Páscoa de hoje. A Páscoa chamada cristã. E os chamados cristãos comemoram. Aqueles que realmente renasceram em Cristo Jesus é o que comemoram com sinceridade a Páscoa, né? Então vamos lá. A palavra então que nós falamos agora há pouco, Pesach, ela significa passar por cima. E no caso aqui do texto de Êxodo, por cima das casas. Mas não é só isso. Então isso aí seria a tradução literal da palavra, né? Que na nossa língua colocaram como Páscoa, lá, é Pesach. A palavra é menor, né? Mas então havia da parte do Senhor ali no Egito, quando o Senhor orientou sobre a Páscoa, alguns detalhes de grande importância em relação à Páscoa que refletem no Novo Testamento, reflete aos cristãos. Então, primeira coisa, o Senhor mandou que selecionasse
um cordeiro. Vamos dar uma olhadinha lá, eu não marquei aqui para ser lido o versículo, mas aonde começa? Eu vou ler só os 3 primeiros versículos de Êxodo 12, 1, 2, 3, onde o Senhor manda selecionar um cordeiro. Diz o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Eles estavam ainda na condição de escravos no Egito. Esse mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, vou ler mais um aqui. Para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro, depois de morto e assado, não podia ser levado para outra casa. Tinha que comer ali, onde ele foi imolado. Então, esse cordeiro, havia um rigor muito grande sobre as características desse cordeiro escolhido. Ele era escolhido bem antes da comemoração, dessa celebração da Páscoa do Senhor. Em hebraico, a palavra cordeiro íntegro é setamim. É o cordeiro. Tamim é íntegro. Essa integridade do Antigo Testamento, ela tem um sentido muito amplo. A própria santidade, também ela é expressada como essa integridade. Quando o Senhor fala no livro de Jó, fala que ele era homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Então é só olhar para a descrição que o Senhor faz a respeito de Jó, ainda não significa tudo o que essa palavra significa, né? Então aquele cordeiro, ele estava representando Jesus. Por isso esse rigor em relação à condição do cordeiro que era escolhido para a Páscoa. Então essa escolha tinha que ser bem criteriosa. Ele não podia ter nenhuma ferida, nada, absolutamente perfeito em todos os detalhes, porque ele estava representando aquele que é perfeito e foi colocado na cruz em nosso lugar. Então esse cordeiro era selecionado já um tempo antes e era preparado para aquele momento. Ele era o tipo de Cristo. Como eu falei que a gente vai ficar... Esse é o primeiro memorial, ou antigo memorial. E no segundo, como é que é? O Verbo se fez carne. Evangelho de João, nós vamos dar uma olhada já no texto, né? Mas nós vamos ver que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se encarnou e veio para essa terra para ser sacrificado na Páscoa. Então nós vamos abrir de novo lá, Êxodo capítulo 12, nós vamos ver o 14, depois do 24 ao 27. Veja a importância do primeiro memorial. O 14 nós já havíamos lido, e o outro do 24 ao 27. 14. Este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Aqui é a ordem do Senhor para que ele fosse celebrado e mantido esse memorial. Mas a vida vai passar. Como é que vai ficar esse memorial diante do Senhor? (24 a 27 agora). Guardai-vos, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Então aqui Deus está determinando que o memorial devia ser passado de geração para geração. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Esse ritual teria essa celebração que continuar. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Transporte esse memorial para os nossos dias. Esqueça coelho, esqueça chocolate, mas lembre na cruz e no sangue de Jesus. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. E celebre na sua casa. E seus filhos poderão perguntar:
Que rito é esse? E você vai falar, o dia que o Senhor Jesus foi sobre a cruz, levando sobre ele os nossos pecados. Ele era íntegro. Não havia nada que se pudesse apontar em Jesus como pecado. Mas, no entanto, ele assumiu o pecado de todos nós e foi para a cruz. Então, seria necessário que as nossas famílias tivessem esse zelo, transportando o primeiro memorial para o segundo, dizendo o que é que significa essa celebração. O Natal foi confundido com Papai Noel. E a Páscoa foi confundido com o coelho que não bota ovo. E a criança fica sem explicação. E será que os pais têm condições de fazer explicação? Têm condições de reconhecer esses dois memoriais tão importantes que devem ser mantidos aos filhos de Deus? Então vamos andando. Né? Então, essa questão que nós vemos aqui. Vamos até o 27. Quando vossos filhos os perguntarem que rito é esse, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. O que aconteceu na cruz do Calvário naquela tarde? Foi crucificado Jesus logo de manhã. E ele passou todo o tempo crucificado, não foi muito tempo, e o tempo não importa, o que importa é ele ter se oferecido pelos nossos pecados. Nós não podemos perder de vista esse detalhe. Jesus escolheu morrer na cruz por ocasião da Páscoa, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos dar uma olhada lá no Evangelho de João, como é que foi a introdução do verdadeiro Cordeiro de Deus nesse mundo. Então nós estamos no segundo memorial, nós vamos ler Lucas 22, 19 e 20, nós vamos ler Isaías 9, 6 e depois João 1, 14. Em Isaías 9, 6, muito lido no Natal, fala assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A palavra maravilhoso aqui significa que é sobrenatural. Então ele é um conselheiro sobrenatural, um Deus forte sobrenatural, um Pai da eternidade sobrenatural e um príncipe da paz, Shalom, sobrenatural. Isso é o que é o Senhor Jesus, mas um menino nos deu. Então, para que ele viesse, para que ele fosse o sacrifício ao Senhor, lá naquela cruz, era necessário que ele nascesse homem. Então, o verbo se fez carne. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O único que foi gerado dessa forma. Nenhuma outra criatura nesse planeta teve um tipo de nascimento igual ao do Senhor Jesus. O Espírito Santo colocou para que nascesse em Maria. E nasceu aqui o Filho de Deus, é chamado de unigênito. É o único gerado pelo Senhor. Então aqui, o Cordeiro de Deus nasce na terra. Começa a sua trajetória. Surge aqui, depois disso, claro, depois da própria subida de Jesus aos céus, né, no início da igreja apareceu fantasias e mais fantasias, uma porção de evangelhos apócrifos que não tem nenhum valor, nem como historinha para dar risada não serve, contrariando aquilo que a palavra de Deus fala, tentando mostrar uma infância que ninguém conhece, e aí vai, né? Mas na verdade, ele não veio para ter a sua infância descrita para nós. O que importava era que ele nasceu da parte do Senhor e que ele vai morrer como sacrifício ao Senhor. Então, esse tempo, essa transição, a única importância que teve foi a partir do momento que ele convoca os seus discípulos e os preparam para os ensinamentos que é necessário que venha, né? Então, aí está colocado no mundo o Filho de Deus.
lá no passado, naquela passagem do Senhor por cima das casas, como diz o texto, né? Foi bem diferente. Dá uma impressão de um Deus distante do homem. Em Cristo Jesus, ele veio para comer com os pecadores, para tocar nos homens. O apóstolo João, na sua segunda epístola, na sua primeira epístola, ele faz uma colocação muito interessante. O que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, e as nossas mãos tocaram com respeito à palavra da vida, Jesus. Então, diferente do cordeiro imolado no passado, esse veio no meio do povo. Não passou por cima, esteve entre nós. Foi reconhecido em figura humana. Vamos abrir Hebreus 9, 13 a 15, depois Filipenses 2, 7. Livro de Hebreus, no capítulo 9, faz uma descrição interessante a respeito. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, o santifica quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, quer dizer, sem mancha, ele era o tamim, íntegro, né? Eu repito aqui o versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a Deus. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, na primeira que nós conhecemos, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. É exclusivo para aqueles que têm sido chamados. Em Filipenses 2, só uma passagenzinha, para termos uma ideia, né? Antes a si mesmo se esvaziou, no caso Jesus, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele foi reconhecido como um homem. Deram até uma profissão para ele, carpinteiro. Então, reconhecido em figura humana. Então, eu estou fazendo um paralelo aí, uma comparação entre o cordeiro imolado lá no primeiro memorial, no memorial antigo, e no novo memorial. Lá era um cordeiro pré-escolhido, específico para representar Jesus como tipo de Cristo, na celebração da Páscoa, e Jesus, o Filho de Deus, nos representando agora. Foi sobre a cruz, para morrer no nosso lugar. Então vamos ver de novo lá no primeiro memorial. O cordeiro imolado serviu também para a celebração e alimento. O pessoal comia o cordeiro. Jesus foi diferente. Ele venceu a morte. Daqui a pouco nós vamos falar. Mas o principal aqui. Israel foi liberto da escravidão porque em cima dessa celebração veio a praga da morte dos primogênitos no Egito. E assim Faraó resolveu tirar o povo de lá. Não somente libertá-los, mas afugentá-los. Ninguém mais queria Israel ali, pelo que havia acontecido no Egito. Então, essa libertação da escravidão do Egito tipifica também, é didático, né, a nossa libertação do pecado em Cristo Jesus. Somente Ele podia fazer isso. Nenhuma outra criatura foi dada debaixo dos céus, como diz o apóstolo Pedro no livro de Atos, né, em quem devamos ser salvos. Não tem outro nome, somente esse nome. E que mais? Lá no passado, aqueles sacrifícios eram ineficazes. Eles não tiravam pecado, era só simbólico. Era uma celebração didática que simbolizava a verdadeira obra que Cristo haveria de fazer. Por isso eram sempre repetidos. A ineficácia era mostrada na repetição. No caso de Cristo, ele morreu uma só vez para nos redimir dos pecados, a todos nós. Não tem o segundo sacrifício de Cristo. Seria uma ofensa falar que Cristo está sendo oferecido. Não, Cristo, ele se ofereceu a si mesmo. Nenhum homem tem dignidade para oferecer Cristo.
Então, naquele momento na cruz, ele foi o sacerdote dele mesmo. Ele ofereceu a si mesmo, como nós acabamos de ler no livro de Hebreus, no capítulo 9. Não havia na terra ninguém com dignidade de oferecer Jesus, de fazer aquele trabalho sacerdotal de oferecer Jesus. Então, não tinha ninguém para que fizesse essa oferta. Então, por isso, o passado eram ineficazes. Tinha uma representação forte didática. Agora a gente vai ficar olhando só a do Novo Testamento. Aquele cordeiro foi comido, não foi? Ele tinha que ser assado, não podia ser cozido nem comido cru. Então nós vamos dar uma olhada. A primeira declaração que João Batista faz a respeito de Jesus. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 1. No versículo 29, João Batista, vendo Jesus se aproximar, disse o seguinte. Então, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós vamos começar a entender a Páscoa, né? Ele não disse, ó, o Coelho de Deus, né? É o Cordeiro de Deus que, vindo ao mundo, tira o pecado do mundo. Então, está bem claro, Jesus aqui é chamado de Cordeiro. No livro de Apocalipse, ele é constantemente chamado de Cordeiro. Então, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu posso ler até o versículo 30 para ter uma ideia da eternidade de Jesus. Ele nasceu ali em Belém, de Judá, mas ele sempre existiu. O João Batista diz o seguinte: É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, quer dizer, ocupa o primeiro lugar, o lugar mais importante, porque já existia antes de mim. Se nós pensarmos em humanidade, Jesus nasceu um pouco depois de João Batista. Mas ele já existia antes de João Batista na eternidade. Então João Batista dá esse testemunho. Agora Jesus continua falando. O Cordeiro da Páscoa, ele era comido. E Jesus faz um discurso sobre este assunto que aqueles desavisados em relação à palavra de Deus se assustaram com o que Jesus falou. Então vamos lá dar uma olhada na palavra do Senhor. Jesus fala que o corpo dele era verdadeiramente comida e o seu sangue era verdadeiramente bebida. Ele está se referindo ao memorial antigo. Lá eles comiam cordeiro. Agora o Cordeiro de Deus está no mundo. Não podem ser comidas, a pessoa de Jesus não podia ser comida. Então, simbolicamente, através daqueles elementos que Jesus apresenta, o povo comeria. Então, vamos dar uma olhada aqui no capítulo 6 do Evangelho de João, no versículo 53 a 59. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àqueles que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então aqui Jesus está mostrando a simbologia que ele usou na ceia. Aqui ainda não aconteceu a ceia. Mas ele está sugerindo que o cordeiro vai ser comido agora simbolicamente. Lá comia de verdade, como dissemos, né? Não podia cozinhar na água nem comer cru, mas assado no fogo. E aqui então foi através da simbologia. Ele usou o pão para simbolizar o seu corpo e usou o vinho para simbolizar o seu sangue, para cumprir o que ele falou em João 6. Aqui não é a ceia, não. Aqui ele está falando com as pessoas que estão ouvindo, que escandalizaram com as coisas que ele falou. Né? O que mais que a gente vai dar uma olhada? Lá em Mateus, no capítulo 26, na ceia de Mateus, Jesus fala mais ou menos isso. Então nota a ligação que existe, né, com o antigo memorial e o novo memorial.
Aqui na ceia, Mateus 26, 26 a 29, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Mas o que ele tinha na mão? Um pedaço de pão. Então aquele pão não estava se transformando, porque ele continuava pão e foi comido como pão, mas simbolizava o corpo de Jesus. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, ou da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Aqui ele apresenta o pão e apresenta o vinho como corpo e seu sangue. Eles comeram pão com gosto de pão, e era pão. Tomaram vinho com gosto de vinho, e era vinho. Não houve aqui nenhuma mudança nas situações, mas uma simbologia apresentada, que nós usamos até hoje, na ceia que nós comemoramos em relação ao Senhor. Então, isso é bem importante, nós temos ideia, né? Aquele cordeiro comido no memorial antigo, foi comido e acabou. Essa é a grande vitória que nós celebramos na Páscoa cristã. O que acontece? Jesus venceu a morte e ressuscitou. Há uma passagem linda, muito interessante no Evangelho de João, no capítulo 10, que nós vamos dar uma lida. O que é que Jesus falou a respeito da sua morte? João 10, 17 a 18. Olha o que Jesus disse, já falando da sua morte. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ele iria para a cruz, morre na cruz, mas reassume a sua vida. Então, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Ninguém podia matá-lo. Por quê? O que ele diz aqui? Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Então ele ofereceu-se a si mesmo. Ele só morreu na cruz porque ele consentiu. Porque ele fez isso da sua livre vontade, para cumprir a aliança de redenção estabelecida com Deus. Ele então espontaneamente deu a sua vida sobre a cruz por amor de nós. E mais, tenho autoridade para a entregar na cruz e reavê-la na sua ressurreição. Esse mandato eu recebi de meu Pai. Quando o Pai estabeleceu com o Filho a aliança de redenção, uma das condições é que Jesus desse a sua vida. E ele recebeu do Pai autoridade para reaver. E Jesus então ressuscita. E hoje, quando a gente celebra a Páscoa cristã, nós pensamos exatamente nisso. Jesus venceu a morte. E ele tinha poder para dar e para reaver, para entregar e reassumir, como nós vemos aqui no texto de João. Tendo uma ideia do que aconteceu, 1 Coríntios no capítulo 15, o Senhor aqui nos dá uma ideia do que ele diz aqui. 1 Coríntios no capítulo 15. O que o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo? 1 Coríntios 15, 54 a 57. E quando este corpo, nosso corpo, corruptível, se revestir da incorruptibilidade, nós não apodrecemos mais, né? E o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória, a vitória de Cristo, que entregou espontaneamente e tinha poder para reassumir, para voltar à vida, para vencer a morte e destruir o poder do pecado e da morte, né? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Vamos ler o 58 para consolar os nossos corações. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, essa é a celebração da Páscoa cristã. Essa é a grande importância da igreja continuar agora num novo memorial estabelecido por Jesus, fazer isso em memória de mim, de nós celebrarmos a Páscoa do Senhor, mostrando a grandiosidade do que foi feito no passado, apontando todo o tipismo que tem no passado para a realização em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então nós vamos terminar com 3 leituras. Na ressurreição de Cristo, nós celebramos o que ele falou em João 10. João 10. A respeito do verdadeiro pastor das ovelhas, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é um dos versículos que mexeu muito na minha vida, assim que eu me converti. Saber que Jesus veio para trazer vida abundante. Não interessa o que está sobre a mesa, na sua celebração, na sua festa. O que interessa é a vida abundante, concedida por aquele que venceu a morte. E celebrando a nossa Páscoa, olhando para a glória de Jesus. Então nós vamos abrir agora lá em Apocalipse, no capítulo 5. O Cordeiro. Então nós temos o Cordeiro no velho memorial, no primeiro memorial. Temos o Cordeiro Filho de Deus agora no segundo memorial, no novo. E nós vamos agora na glória ver a posição do Cordeiro. Então nós vamos abrir Apocalipse capítulo 5 e ler do versículo 7 até o 14. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. O Cordeiro pegou o livro. Eu não li antes aqui, eu vou ler o 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Agora o texto. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. É Jesus o Cordeiro. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno, é o Cordeiro, né? Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem em toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando, imagine esse coral, de milhões, milhares e milhares de anjos, né? Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aqui está a divindade do Cordeiro. Ninguém é digno de louvor a não ser Deus, né? Então aqui nós estamos vendo a Trindade em ação. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então aqui está a glória do Cordeiro manifesta no livro de Apocalipse. A nossa celebração de Páscoa tem que ter essa visão do antigo memorial e o novo, e ver se nós estamos aí de forma perpétua até que ele venha, ministrando e celebrando o memorial com esses detalhes que a Páscoa encerra em si, né? E aqui então, terminando com o nosso último texto, 2 Coríntios, capítulo 5,
versículo 18 a 21. O que o Senhor fala aqui para nós? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos proclamadores dessa reconciliação que Deus realizou em Cristo Jesus. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Quando você celebrar a sua Páscoa na sua casa, lembra disso. A sua mão tem alguma coisa nela que Deus colocou. É o seu trabalho da reconciliação. Você já foi reconciliado com Deus, mas levar outros a essa reconciliação. De sorte que somos, estou de volta no texto, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, representantes, todos os cristãos. Não tem um homem escolhido para isso. Todos quantos são salvos em Cristo Jesus são embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então essa é a Páscoa cristã. Essa é a nossa celebração. Não esquecendo que Deus colocou em nossas mãos o ministério da reconciliação. Esse último memorial tem uma importância muito grande, porque o primeiro era didático, representativo, celebrações, cerimônias didáticas que apontavam para um futuro. O segundo memorial, fazer isso em memória de mim, disse o Senhor Jesus, é definitivo, é eficaz, porque ele realizou verdadeiramente a purificação dos pecados. Essa é a glória do segundo memorial, e essa é a glória da celebração da Páscoa cristã. Que os irmãos celebrem isso na sua casa, que a mesa da sua casa seja a mesa do Senhor, e você celebre ali esse memorial grandioso em Cristo Jesus que nós estamos falando. Que Deus abençoe muito, e que Deus abençoe a tua Páscoa, a tua casa, a tua família. Que o Senhor não somente passe, mas fique com vocês. Essa é a bênção que Deus nos deu em Cristo Jesus, o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome, porque fomos alcançados pelo lavar regenerador do sangue de Jesus, e novamente nascidos, ó Deus, como nova criatura, estamos, ó Pai, recebendo da tua parte o alimento espiritual que a tua palavra nos tem trazido, porque o Senhor já havia recomendado: alimenta-te da verdade, foi o que o Senhor nos falou, e procuramos agora na tua palavra esse alimento que alimenta de verdade. Ó Pai bendito, abençoa a tua igreja, abençoa todos aqueles que renasceram em Cristo Jesus, que neste ano possam celebrar esse memorial, o segundo memorial em Cristo Jesus, proclamando, Senhor Deus, a tua glória, proclamando a tua vitória sobre a morte, e antes de tudo proclamando a salvação grandiosa que foi levantada na cruz, quando o teu Cordeiro assumiu sobre si os nossos pecados e morreu no nosso lugar. Mas ele tinha poder para reassumir, e assim, ó Deus, ressurgiu dos mortos, reassumindo a sua glória, e no nome dele nós te buscamos hoje, ó Pai, te adorando, cantando louvores a ti, meditando na tua palavra, porque a Páscoa cristã aconteceu na ponta do Calvário. Bendito seja o teu nome, ó Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor que colocou teu Filho sobre a cruz, para que estivéssemos hoje, nesta noite, falando o que nós estamos dizendo. Bendito seja o teu nome, porque fomos alcançados pela tua graça, e agora salvos em Cristo Jesus. Que o teu Espírito Santo que habita em nós nos ensine a celebrar com honra, com glória, com dignidade a tua Páscoa, a Páscoa em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. E agora, irmãos, que o insondável amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e as consolações e o poder do Espírito Santo, e sejam sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Todo joelho se